Fala galera, eu sou o FJ Eu sou o AJ. e hoje vamos contar um pouco sobre a lenda do Eberê. Eberê, ou Indianão, é em algumas versões descrito como mestiço de duende com humano. Tem uma perna só e vive no tronco de árvores, tendo preferência por morar em casas velhas. Costuma levar crianças perdidas usando suas armadilhas. Aquele que encontra um Eberê costuma ter azar pelo resto de sua vida. Sua origem é misturada com Micurupira. E assim como estes, é um protetor das matas também. Então, esse é o vídeo de hoje. Por hoje é só. Espero que tenha gostado. Espero que tenham gostado, galera. Se gostou, compartilha, deixa o joinha e se inscreve no canal. Até a próxima!